Senhor, tua palavra se encontra aberta diante de nós. Nós te pedimos a graça de termos também um coração aberto para receber tua palavra. Não permita que nada nos distraia, nos impeça de ouvirmos com os ouvidos da nossa alma aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Limpa-me, Senhor, toca meus lábios, purifica-me, como purificastes Isaías, para que no meditar e no transmitir a tua palavra, ela seja transmitida com poder, unção e graça, e que traga glória para o teu nome, edificação para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Outra parábola, Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora versos 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e o ceifeiro são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? O dicionário ilustrado da Bíblia define a palavra parábola como sendo uma história simples e sucinta, destinada a comunicar uma verdade espiritual, princípios religiosos ou uma lição moral. Parábola, figura de linguagem na qual ilustra-se determinada verdade, comparando-a com experiências ou com experiências cotidianas. Jesus sempre fez uso de parábolas para poder ilustrar e fazer as pessoas mais simples entenderem a profundidade da sua mensagem. Na parábola do joio, segundo o autor do comentário da nota de rodapé da Bíblia Vida Nova, Jesus quis demonstrar que um dos aspectos do reino de Deus é o juízo, e que esse juízo está reservado à autoridade divina e não ao critério humano. Na explicação da parábola, em particular aos seus discípulos, Jesus disse que o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo
é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Queremos meditar nessa noite com os irmãos o seguinte tema: lições da parábola do joio e do trigo. O que essa parábola tem para nos ensinar? Ou quais lições nós podemos extrair, tirar dessa parábola para a nossa vida espiritual? Primeiro, que o joio e o trigo crescem e vivem juntos até o dia da colheita. Guarde isso na sua lembrança, guarde isso na sua memória, guarde isso no seu coração, porque isso vai te ajudar a entender muitas coisas que talvez você não entende em relação à igreja evangélica. Que o joio e o trigo crescem e vivem juntos até o dia da colheita. Joio e trigo, trigo e joio, é a representação dos salvos e não salvos, dos crentes e dos não crentes, dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus, dos nascidos de novo e dos que ainda não nasceram de novo. No dizer de Jesus, logo depois que o semeador semeou o trigo em seu campo, enquanto ele dormia, veio um inimigo e semeou o joio. Segundo Jesus, a semente do joio foi semeada no mesmo período em que a semente do trigo foi semeada, vindo a mesma a nascer, crescer e conviver com o trigo como se fosse trigo. Esta parábola contada e explicada por Jesus de forma contundente e cristalina deveria ser suficiente para nos fazer entender que enquanto a igreja de Cristo, e eu não estou falando de placas denominacionais, eu estou falando da igreja de Cristo, e não acerca de denominação, enquanto a igreja de Cristo existir sobre a face da terra, o joio estará presente em seu meio, o que fará com que muitas pessoas zombem, rejeitem e desprezem o reino de Deus sobre as suas vidas, por causa da influência negativa do joio. Não é difícil entender o que leva uma pessoa não crente, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, fica decepcionada e até vira as costas para Deus ao ver o estrago que o joio tem causado ao reino de Deus. O que não dá para entender é alguém que se diz ser crente, que diz ter conhecimento da palavra de Deus e tem um comportamento semelhante ao do não crente, como se Jesus não nos tivesse advertido a respeito dessa verdade. Tem crentes hoje que estão abandonando a igreja e estão apostatando até da fé, porque olha a vida de muitas pessoas que estão na igreja e diz: olha como elas vivem, e acabam abandonando até o próprio Senhor Jesus Cristo, esquecendo-se que Jesus disse que joio e trigo vão estar juntos até a ceifa, até a consumação dos séculos. Não se engane, irmãos, não se engane. Precisamos nos conscientizar de que no reino de Deus, até o dia da colheita final, em que o destino dos homens será revelado pelo Filho de Deus, o joio vai estar lá, lado a lado com o trigo, ou melhor, vai estar no meio do trigo. Quando temos essa verdade interiorizada, internalizada em nós, ainda que fiquemos tristes, aborrecidos e decepcionados com a presença do joio no reino de Deus, como se fosse trigo, do mais profundo do nosso coração vem a lembrança das palavras de Jesus, de que até o dia final o joio estará sempre presente no meio do povo e do reino de Deus, por mais espiritual que ela seja. Não existe uma igreja que seja absolutamente espiritual, 100% espiritual. Não existe, irmãos, uma igreja que não esteja repleta de joio e de trigo. Pastor, na nossa igreja há. Em qualquer igreja onde você for, há joio e trigo. Não se iluda. Na parábola do joio contada por Jesus, o servo do dono do campo conseguiu identificar o joio no meio do trigo e o denunciou ao seu senhor. Se este servo estivesse aqui hoje a nos observar, como é que ele nos identificaria?
Diz a palavra que o servo olhou depois que o trigo havia semeado e que o inimigo semeou na calada da noite o joio no meio, e nasceram os dois. O servo do Senhor olhou e disse: Senhor, o Senhor não plantou trigo? Sim, plantei, mas olha, veja lá o joio. O servo do Senhor, olhando lá de cima para dentro da nossa igreja, ele te identificaria como o quê? Não estou perguntando se você dá seu dízimo. Não estou perguntando se você é o pastor da igreja. Não estou perguntando se você canta. Não estou perguntando, eu estou perguntando como que o servo de cima olharia e me veria. Como joio ou como trigo? Segunda lição que essa parábola me ensina: que trigo e joio se parecem, mas são diferentes. Trigo e joio se parecem, mas são diferentes. Na parábola contada por Jesus do joio e do trigo, ainda que as sementes e as plantas tenham alguma semelhança, contudo, elas são diferentes. Ouçam com atenção o que nos diz o texto. Olha os versos 26 e 27. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Segundo o texto que lemos, os servos conseguiram identificar a diferença entre o joio e o trigo. E a principal diferença não está na aparência física, e sim na essência das plantas, cujo resultado são os frutos. É por isso que na outra ocasião Jesus vai dizer: pelos seus frutos os conhecereis. É muito simples, é muito fácil nos deixarmos enganar pela aparência, mas o que nos identifica diante do Senhor não é a aparência de crente que nós temos, não é a linguagem de crente que nós temos, mas a essência da vida que temos. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Quando os servos perguntaram ao seu senhor a respeito de quem havia semeado o joio no meio do trigo, a resposta foi a seguinte: um inimigo fez isso. Na explicação da parábola aos seus discípulos, Jesus fez questão de deixar bem claro o seguinte: o inimigo que o semeou é o diabo. Às vezes nós achamos que só quem manda as pessoas para o reino de Deus é o Senhor. Muitas vezes o diabo também usa essa estratégia. Lança no meio da plantação de trigo do Senhor o joio. É interessante observar, queridos, que na parábola do semeador, a parábola que vem logo antes dessa parábola aqui do joio e do trigo, Jesus fala de um semeador que saiu a semear, e logo em seguida fala de 4 tipos de solos. Eu vou ler para os irmãos ouvirem, e os irmãos ouçam com atenção. Capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo, o quê? As aves a comeram. Preste atenção. E ao semear, uma parte das sementes semeadas caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos,
e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na explicação, essa é outra parábola que Jesus depois vai explicar, porque os discípulos chegaram para ele e disseram: nós não entendemos. Então, na explicação que Jesus dá acerca do que representa cada tipo de solo, ele diz o seguinte, a respeito da semente que caiu à beira do caminho, e o que aconteceu com ela. Capítulo 13, versos 18 e 19. Atendei vós, pois, a palavra do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Você entendeu? Quando você está ouvindo, como está ouvindo nesse exato momento, a pregação da palavra, por que o diabo se encarrega de distrair você? Porque ele não quer que você entenda com profundidade a palavra do Senhor. Ele não quer que a palavra desça ao seu coração com a profundidade com que ela deve descer. E nesse instante, porque ela não tem raiz, ela não desceu ao coração, ainda está sendo digerida apenas pela mente e sendo racionalizada, o maligno vem e tira essa semente de você, ainda que você a tenha recebido com alegria. Agora, lendo as duas parábolas, a conclusão que eu chego é a seguinte a respeito do diabo. Primeira, que ele procura de todos os meios arrebatar a semente do Evangelho do coração daquele que ouve a pregação, para que essa pessoa não seja salva. Segundo, que ele semeia o joio no meio do trigo, a fim de que o Evangelho caia no descrédito para crentes e não crentes, ao ver o mau testemunho daqueles que se passam por crentes, sendo eles joio. Você já reparou que uma das coisas que mais traz desânimo para a própria igreja, para os próprios crentes e não crentes, é exatamente o mau testemunho, os escândalos que se repetem um atrás do outro? E a primeira coisa que diz, se vem das autoridades, se vem dos pastores, diz: olha lá. Agora, essa semana atrás, li uma reportagem lá em Belo Horizonte, quando um pastor se passava por um anjo de Deus, entra na casa de uma mulher simples, o recebe e diz que vai colocar 15 mil reais na conta dela, e mostra um recibo falsificado, e aquela mulher o recebe em casa, e ele então começa a hospedar na casa dos irmãos e começa a roubar as identidades deles e a fazer uma série de falcatruas e de erros. E por fim a polícia o prende. E você olha na maioria das igrejas hoje, você vê crescendo o número de bandidos, de mercenários, e o que é pior, cada vez mais sendo idolatrados e seguidos, mas a essência do Evangelho cada vez mais diluída, e você fica, é tudo a mesma coisa. E o mundo fala, é tudo farinha do mesmo saco. Esse evangelho que estão pregando é só uma forma de ganhar e tirar dinheiro do povo. Mas por quê? Porque essas pessoas não entendem que o diabo está semeando o joio no meio do trigo para causar descrédito à pregação do evangelho, para levar os próprios crentes ao desânimo espiritual. E o que mais nós temos nos últimos dias são crentes desanimados. Parece que o diabo tem conseguido o seu objetivo nos últimos dias que ele resta, porque nunca se viu tanta gente decepcionada com Deus e com a igreja de Cristo, como se Deus e a igreja de Cristo fossem os responsáveis pela produção do joio que tem florescido em seu meio e que tem levado muitos a naufragarem na fé e a se desanimarem espiritualmente. Agora, qual teria sido o propósito de Jesus em nos contar esta parábola? Por certo, uma das razões era para conscientizar a sua igreja, tanto a do passado, quanto a do presente e a do futuro, que no reino de Deus, até o dia da colheita final, o joio estará sempre presente no meio do trigo. O trigo, chamado de boa semente, de filhos do reino, foi semeado por Deus, e o joio foi semeado pelo diabo.
Agora a pergunta que fica é, e eu não posso deixar de fazê-lo, para que você reflita seriamente: que tipo de semente é você? É a boa semente ou é a semente do joio? Que tipo de filho é você? É filho do reino ou é filho do maligno? Pelos seus frutos você pode ser identificado como joio ou como trigo. Alguém de fora, ao ver os frutos da sua vida, ao ver a sua linguagem, ao ver o seu comportamento, ao ver a forma como você trata os seus pais, ao ver a forma como você negocia, ao ver a forma como você trata das coisas de Deus, te identifica como trigo ou te identifica como joio? Terceira lição que eu aprendo com a parábola do joio é que o juízo final irá definir o destino de cada um. O juízo final irá definir o destino de cada um. Quando os servos daquele Senhor que semeou a boa semente em seu campo ficaram sabendo que o inimigo havia semeado um joio, imediatamente lhe fizeram a seguinte pergunta: queres que vamos e arranquemos o joio? A essa pergunta veio a seguinte resposta: não. E a seguinte explicação: para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. O joio costuma colocar uma raiz mais profunda, e nem sempre o trigo tem essa mesma profundidade da raiz, e quando se arranca o joio, muitas vezes danifica o trigo. Se você for ali fora, você pode ver uma ilustração muito clara do que eu estou dizendo. Você vai ver que ali tem grama, e você vai ver que ali tem uma outra coisa que parece com grama, mas que não é grama. Mas quando você puxa a grama está com a sua raiz 3 centímetros, talvez não mais do que isso, para dentro da terra. Mas aquela outra erva que mata a grama, ela está com a raiz 5, 10 centímetros lá para dentro, porque o pinhão dela, a raiz mestra dela, ela vai se fundando, e à medida que vai fundando, vai soltando uma batatinha. Você pode arrancar ela aqui, mas ela continua lá. Pela manhã, ou quando você passar aqui durante o dia, veja lá fora. Quase toda semana o landscape cai, poda, corta a grama, fica tudo bonitinho no primeiro dia, mas em menos de 3 dias dá para ver a diferença da grama para aquilo que não é grama. O que Jesus queria nos ensinar com essa proibição? Queria nos ensinar que separar joio do trigo não é tarefa nossa, e sim dele, em seu devido tempo. Ouça-me com atenção, porque tantas vezes no nosso zelo religioso, e às vezes até na nossa hipocrisia, queremos julgar os outros, dizendo que tais pessoas são como joio, e tantas vezes nós mesmos queremos tirá-las do meio do reino de Deus, porque tantas vezes nós percebemos que há uma diferença e não nos atentamos para aquilo que Jesus está nos ensinando. Não dei a você essa autoridade, nem dei a você essa permissão de você arrancar o joio. Não compete a você fazer isso, compete a você continuar sendo trigo e produzindo trigo, mas julgar as pessoas, não, muito menos arrancar o joio. Por mais claro que possa estar aos nossos olhos, não devemos arrancar o joio do meio do trigo, porque podemos cometer o grave erro de arrancar o trigo junto com o joio. Outra lição que Jesus queria que aprendêssemos com essa proibição era que, por mais justo que sejamos, o critério com que julgamos alguém como joio ou como trigo é diferente do critério dele, e isso certamente poderá nos levar a ver o joio como trigo e trigo como joio.
Nós somos muito influenciáveis, irmãos. Nossos critérios de juízo, justiça são muito falhos. Por causa dessas duas possibilidades, além de outras, Jesus nos orienta a não entrarmos nessa questão, dizendo: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o em celeiro. Ouça o que vou lhe dizer agora com muita atenção, meu querido irmão. Aquele que veio com a missão de nos salvar e de defender a nossa causa diante de Deus, como advogado, um dia virá como juiz, diante de quem todos nós compareceremos para prestar contas. Aqui em João capítulo 5, Jesus diz que essa missão Deus confiou a ele. Essa missão era de Deus e Deus então passou a Jesus. Olha o que está no capítulo 5, nos versos 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Esteja absolutamente certo, por causa do seu senso de justiça, Jesus irá separar no dia final um do outro, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Irá separar salvo e não salvo. Não vai separar membro de igreja de pessoas que não são membros de igreja, porque muitos membros de igreja vão ficar fora. Talvez nesse contexto de hoje uma grande parte vai ficar fora, porque está sendo muito cômodo se tornar membro de igreja. Agora a questão é: de fato eu já tive a experiência do novo nascimento? Ouça com atenção a leitura deste texto. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Nas palavras de Jesus, joio e trigo pode até nascer, crescer e viver juntos, pode até parecer um com o outro por um determinado tempo, contudo, o destino final deles será diferente um do outro. O juiz supremo, o rei dos reis, senhor dos senhores, irá ordenar ao trigo, que são os filhos do reino, para a vida eterna, e o joio, que são os filhos do maligno, para o castigo eterno. Mateus capítulo 13, versos 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pare um pouco para refletir e responda para si mesmo. Nesse dia,
tão solene da colheita final, você será lançado nas trevas e na fornalha ardente, ou irá habitar para sempre com o Senhor nos céus? Quero concluir a mensagem dessa noite apenas com uma frase. Apenas com uma frase. Joio ou trigo? Cabrito ou ovelha? O que você é aos olhos de Deus? O que você é aos olhos de Deus? Não estou perguntando aos olhos do pastor, nem aos olhos dos homens que nos veem e nos julgam ovelhas e nos julgam trigo, porque nós pertencemos à igreja e tal, mas é aos olhos de Deus, que não se deixa impressionar por placas denominacionais. Como Ele me vê? Como joio, como trigo, como ovelha ou como cabrito? Pela palavra você ouviu e viu que o destino deles será muito claro e bem definido. Essa colheita poderá vir bem antes do tempo final da colheita. E se ela vir, estará você preparado? Se você ainda de fato não entregou a sua vida a Jesus, eu o convido a fazer. Se você não tem levado isto a sério, você acaba de ouvir, a vida cristã como filho do rei, então passe a levar, porque Deus não brinca com essas coisas. Que Deus nos abençoe. Dessa igreja ou de outra igreja, mas foi persuadido pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus de que você precisa tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus e sair dessa condição de joio ou de cabrito para trigo e para ovelha, filho do maligno para filho do reino. Alguém que de fato foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e quer tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Eu não insisto em apelo, mas se Deus tocou seu coração nessa noite para fazer isso, eu o encorajo a fazer, a não deixar para depois, a não deixar para amanhã, mas hoje, agora, enquanto você ouve essa palavra. Yeah.
participar da ceia do Senhor. Sabemos que nós não somos perfeitos, mas em Cristo nós somos justificados e purificados. Em Cristo nós nos tornamos dignos, porque nós mesmos não somos. Um privilégio podermos participar da ceia do Senhor e nos lembrar do que Ele fez por mim e por você, por amor a nós. O apóstolo Paulo, falando a respeito deste assunto, instruindo a igreja de Corinto, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E nos dá um conselho: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pão é tão somente símbolo do corpo de Cristo. Ele continua sendo pão. É um memorial. Jesus disse que Ele era o pão da vida. E Ele então se deu por nós. Senhor Jesus, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de podermos nos achegar ao Pai, pelo caminho que o Senhor abriu, pela sua morte e ressurreição. Te damos graças pelo privilégio de podermos participar da ceia do Senhor, de comermos o pão que representa o teu corpo e bebermos o vinho que representa teu sangue. Pedimos, ó Pai, que nos purifiques, para que possamos fazê-lo de forma digna. Abençoe a cada um dos meus irmãos, para que este alimento espiritual traga renovo para a nossa fé, traga dinamismo para a vida cristã, nossa vida cristã, traga maior consagração das nossas vidas a Ti, em nome de Jesus.
Jesus Cristo, já entregou a sua vida a Ele, está em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, então você está convidado a participar deste banquete espiritual. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei-me todos, disse Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós.
Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Todos aqueles que participaram do pão deverão participar também do vinho. Convido nosso irmão Daniel para nos ajudar na distribuição do vinho. Semelhante modo, o Senhor Jesus, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Bebei dele todos, disse Jesus.
que a dor da traição se transformasse em amargura para sua alma. Diz que ele canta um hino com seus discípulos. E nós vamos cantar agora com muita alegria pelo que ele fez por nós. Amém, queridos? Vamos cantar? Deus em Seja trigo, seja ovelha, seja filho do reino. Não seja filho do maligno, não seja joio, não seja cabrito. E você vai estar para sempre com ele, louvando e adorando o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Dê um abraço ao seu irmão. Desejo uma semana abençoada.